Olá, meu querido aluninho, como você está? Eu espero que você esteja bem. Aqui é o Teacher Renan. Hoje a gente vai falar sobre verbo to be. Esse vídeo é a continuação do vídeo do verbo to be que eu fiz a semana passada. Lembra que foi um vídeo mais estrutural? A gente trabalhou as estruturas do verbo to be na afirmativa, na negativa e na pergunta. E eu falei que nem só de estrutura vive o homem, a gente também precisa de contexto. E hoje a gente vai falar sobre isso, o verbo to be dentro de um contexto, beleza? Primeira coisa que você precisa entender é o que é um contexto. Ué, o que é um contexto? Contexto é tudo que está em volta do verbo to be. A gente não sabe, a gente não pode simplesmente usar o verbo to be sozinho. Vamos pensar aqui, ó, o verbo to be é ser e estar. Faz sentido eu chegar para você e dizer, oi, você é? Tchau. Não faz muito sentido, né? Você é o quê? Eu preciso de um complemento nisso, né? Eu também posso adicionar mais informação sobre o sujeito dessa frase e é sobre essa construção que a gente vai falar hoje, tá bom? Não mais da estrutura, mas sim da construção. Onde esse verbo to be está construído, em que contexto? Se você não assistiu a aula do verbo to be de estruturas e você é um aluno básico, para esse vídeo agora e vai para lá, assiste as estruturas primeiro, senão você vai ficar um pouco perdido. E se você não é um aluno básico, já foge desse vídeo também, porque ele vai ser bem chato para você, tá bom? Procura alguma coisa mais interessante, tem aí, dá uma pesquisadinha. Vamos lá então, meus queridos. Quando eu digo, eu vou colocar 3 frases bem simples aqui na lousa para a gente começar a trabalhar em cima delas, beleza? A primeira vai ser John is a teacher. A segunda vai ser Mary is at home. Mary's at home. E a terceira vai ser Peter is very handsome. Ou só handsome. Não vou confundir a cabeça de vocês agora com esse very. Vamos deixar só handsome. O Peter é bonito. Peter is handsome. So, John is a teacher, Mary is at home, Peter is handsome. Beleza. Vocês perceberam que essas orações que eu coloquei aqui, elas são, eu estou me referindo à terceira pessoa do discurso. Se você não sabe o que é isso, volta no vídeo da estrutura que você vai aprender. O que é a terceira pessoa do discurso? É quando eu estou falando de he, de she ou de it. E para todos esses caras a gente tem que usar o verbo to be como is. He is, she is, it is. Qual é a diferença, Renan, de usar he, she, it e usar um nome, né? Porque aqui eu poderia colocar, ó, he is a teacher. Ele é um professor, ao invés de usar John. Aqui eu poderia colocar she is at home. Ela está em casa. E aqui a mesma coisa, eu poderia usar o he. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando um pronome, he, she, it, ele, ela, eu, nós, vós, eles, que são pronomes. Estou trocando esses pronomes por um nome. Ó, John, Mary, Peter. Posso fazer isso? Obviamente que você pode. Beleza. Nome de tudo aquilo que existe tem uma classificação especial em gramática. Não sei se você lembra, que é o substantivo. Exatamente, você acertou, parabéns. O que é o substantivo? Em inglês, substantivo a gente descreve assim, ó, noun, que é exatamente isso, nome. Substantivo tem a ver com nome, é tudo relacionado a nome. Pensa assim, tudo que existe, todo ser que existe, vivo, animado, inanimado, ele tem um nome, esse ser, ele é um substantivo. Então pensa numa coisa que existe, mesa existe, tem nome, substantivo. O John existe, tem nome, então é um substantivo. Então, basicamente o que eu estou dizendo é, o verbo to be trabalha legal com substantivo, ó. John, teacher. Ué, professor também é substantivo, né? Professor existe, tem nome, é substantivo. Muito bem, isso é um noun. No segundo exemplo a gente tem o nome, como eu falei, né? Mas olha o que a gente tem aqui na frente. At home.
Embora home seja um nome, eu não estou falando que ela é casa, né? Mary is home. Embora seja possível a gente omitir o at, não quero me complicar agora, então nós vamos fingir que isso não existe. Depois, se vocês tiverem dúvida, perguntem para mim que eu respondo individualmente. Mas eu não estou dizendo que a Mary é casa, eu estou dizendo que a Mary está em casa. E esse em casa não é mais um substantivo, esse em casa é um lugar. Vou chamar de lugar também para facilitar a sua vida, tá, aluninho? Se a gente fosse usar o termo técnico, seria um adjunto adverbial de lugar. Mas enfim, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre place. Place. Então também estou dizendo para você o seguinte, que o verbo to be trabalha legal com noun, substantivo, e com place, com lugar. Mas vamos para a terceira frase. Peter is handsome. Peter is handsome. O Peter é bonito. Bonito não é um substantivo. Porque não é um ser, né? Bonito. Você consegue pensar em alguma coisa que signifique bonito? Sim. Tipo, aquilo ali é um bonito. Aquilo ali não é um bonito. A gente não utiliza essa estrutura, então ele não é um substantivo. Ele também não é um lugar, né? Mas ele é um adjetivo. Estou dando uma qualidade. Estou dando uma qualidade para quem? Para o Peter. E o Peter é um substantivo. Isso. Adjetivo é aquilo que dá uma qualidade, uma característica, nem sempre positiva, para um substantivo, que é Peter. Então aqui a gente também viu que o verbo to be casa legal, conversa legal com um adjective. Adjective. E é sobre esses contextos aqui que eu quero falar com você sobre hoje. Por quê? Porque o verbo to be casa bem, conversa bem com substantivo, lugar e adjetivo, só que para cada um deles a gente vai perceber alguns detalhes em especial, tá? Primeiro detalhe, vamos começar com o substantivo, com o noun. Olha aqui, John, isso é singular. Ele é professor, teacher. Isso daqui é singular. A primeira característica que você precisa saber é se o seu substantivo estiver se referindo a um job, a um emprego, a uma profissão, você tem que, obrigatoriamente, utilizar esse cara aqui, ó. So we have to use a or an. Eu tenho que usar o a ou o an. O que é esse a ou esse an? A gente vai chamar ele de artigo, article, mas ele é um artigo indefinido, indefinite article. O que é esse indefinite article em português, Renan? É o nosso uma. Então preste atenção que em inglês eu não posso dizer só que o John é professor. Eu preciso dizer que o John é um professor. John is a teacher. Mas esse indefinite article tem algumas características que a gente vai precisar trabalhar. Primeira característica é, ele se divide, ele pode ser an também. Ou ele é a, ou ele é an. E quando ele é a e quando ela é an? Pensa comigo, se você já sabe disso. Bom pra você. Vamos ver se você descobriu ou descobre alguma outra coisa nova aqui. O que a gente pode descobrir de novo é, antes de uma consoante, a gente vai usar a. E o an vai ser usado antes de uma vogal. Todo mundo sabe isso, facinho, né? O que muita gente esquece é que eu não estou falando da consoante ou da vogal em si. Eu estou falando do som. Então, não é que o A vem antes de alguém que começa com uma consoante. A maioria das vezes, sim. Mas, na verdade, ele vem antes de alguém que começa com um som de consoante. Um som de consoante. So, consonant sound. Vou colocar aqui, som. Som de vogal. Então, preste atenção aqui comigo, aluninho. Eu quero dizer assim, ó, uma casa. A house. Por que eu usei o A? Porque H é uma consoante. Beleza, facinho. Agora eu quero dizer hora. Hour. Estaria certo dizer a hour?
A hour. Parece estranho. O que está errado aqui? Está errado que, se você fez isso, você está olhando só para a letra. E o objetivo não é a letra, o objetivo é o som. Percebe que aqui a gente diz house, mas aqui a gente não diz hour, a gente diz hour. Então a gente não pronuncia esse Hzinho. Se a gente não pronuncia, ele não tem som. O som é som de vogal. Hour. Então, nesse caso, a gente não pode usar a gente tem que usar an. An hour. An hour. Repete aí comigo, aluninho. An hour. Go. An hour. A house, an hour. Beleza. Confunde um pouco às vezes. E o an? Som de vogal. Obviamente que é som de vogal. Vamos pegar aqui, dizer um engenheiro. An engineer. An engineer. An engineer. Vamos dizer um tio. An uncle. An uncle. Beleza. Agora eu quero falar assim, ó, um uniforme. An uniform. Está certo? Por que não? Porque se você fez isso, você está analisando só a letrinha. E a gente tem que trabalhar com som. Olha o sonzinho do uncle. Uncle. An uncle. Olha o sonzinho do uniform. Esse sonzinho equivale ao nosso you, não é? Não parece aquele carinha quando eu digo você? You are. É o mesmo som. Uniform. Então, isso daqui, embora esteja escrito com uma vogal, não tem som de vogal. E se não tem som de vogal, não pode ser an. Então, eu digo a uniform. Isso acontece, grosso modo, com a letra U e também com a letra E em algumas vezes. Por exemplo, quando eu quero dizer o seguinte, para você entender, elefante, elephant. Elephant, tranquilo. An elephant. Mas agora vamos dizer assim, ó, um país europeu. An European country. Um país europeu. Olha lá, começou com an, mas aqui eu não digo European, que nem eu digo elephant. Eu digo European. European, da mesma maneira que eu digo uniform. European. Então, a letrinha é E, mas o som não é E. O som é uniform, é European, né? You, nesse caso, também não pode ser N. Aqui eu tenho que dizer a European country. Ok? Fique atento, porque não é só por conta de começar com uma consoante ou começar com uma vogal. É por conta de ter um som de vogal e um som de consoante. Beleza? Legal. Então, essa é a primeira propriedade. Como eu disse, isso aqui significa um e uma. Então, aluninho, você nunca vai usar isso no plural. Ué, não tem como dizer uma professores ou uma professoras. Eu digo um professor, uma professora. Então, se você está falando de plural, você nunca vai usar o u e o uma. Então, você também nunca vai usar o a e o an em inglês quando você estiver usando o plural. Ok? Vamos tirar a prova se isso é verdade? Vamos pegar a primeira oraçãozinha aqui, ó. John is a teacher. Vamos colocar isso e dizer que o John e a Mary são professores. Vamos dizer isso? John and Mary are... Vou colocar aqui na frente. Are teachers. Teachers. John and Mary are teachers. O que você já aprendeu aqui? Que, obviamente, quando você tem plural no seu sujeito, né? Se o sujeito for plural, você não vai poder usar is, você vai ter que usar are. E, obviamente, seu complemento não vai poder ter a, nem vai poder ter an. Você vai ter que não usar nada e colocar isso aqui no plural. E aí a gente chega no segundo tópico da aula de hoje, que é como que eu monto as coisas no plural em inglês. Como que eu faço para colocar palavrinhas no plural? Vamos apagar isso daqui, que são os exemplos, e vamos falar sobre isso. Como que eu monto a palavrinha no plural? Regrinha número 1. We add s. A gente adiciona a letrinha s. Então, se eu tenho teacher, eu acrescento s. Teachers.
facinho, né? Eu digo car, que é carro, cars, plural, tranquilo. Mas a gente tem algumas exceçõezinhas. Vamos para o número 2. Se a minha palavra, o meu substantivo, if my noun ends in. Se o meu substantivo terminar em s, ss, ch, sh, o, x or z, se eu tiver alguma dessas terminações, eu não posso acrescentar só mais uma letrinha S. Eu vou ter que acrescentar ES. Vamos pensar comigo aqui, ó. Eu digo assim, kiss, que é um beijo. Beijo. Se eu quero falar 2 beijos, 2 kisses, ES. Eu quero falar bus, que é carro, ou ônibus. Se eu quero falar 2 ônibus, 2 buses in the plural. Beleza? Ficou claro isso, né, pessoal? Se não, vocês me mandam mensagem, por favor, perguntando. Isso é importantíssimo. E uma terceira regrinha do plural é o seguinte. Pega essas duas palavras aqui, ó. Toy e... toy. Vamos começar com toy. Dá uma olhadinha. Terminou em Y. Antes do meu Y, eu tenho uma vogal, não é? Se eu tenho uma vogal, eu só acrescento um S, normalmente. Então, brinquedos, no plural, toys. Agora, eu quero, sei lá, pegar a palavrinha lorry, que é caminhão em inglês britânico. Lorry. Terminou em Y. Antes do meu Y, eu tenho uma consoante. Nesse caso... tchau, Y, bye bye. E aí eu acrescento IES. Beleza? Então, nesse caso, lorries. IES. Ok? Sabendo dessas regrinhas, a gente já consegue se comunicar usando o verbo to be e alguns substantivos em inglês. Existem também os substantivos cujo plural são irregulares. E aí não tem como, você vai precisar memorizar, meu queridinho. Os mais importantes são man, com A, que no plural fica man, com E. A pronúncia aqui é mais rápida, digo man, man. A boca também é mais aberta aqui, ó. Man, man. Eu tenho woman, que é mulher, e o plural women. E olha que legal que acontece aqui. Eu mudo o A para E, só que quem muda a pronúncia é a primeira sílaba, ó. Woman, women. A gente vai pronunciar isso daqui como se fosse um izinho. Women, women. E vou colocar mais um aqui. Person, plural de person. People, ok? People, sem Szinho, ok? Pessoas, pessoa, pessoas. Não tem S aqui, right? Pode até ter um S, mas aí significa uma outra coisa que não vem ao caso agora. Mas por enquanto, pessoas não tem S no final. É people. Terminando isso, eu acho que a gente consegue entender bastante sobre o que é que está acontecendo com o verbo to be quando ele tem um substantivo, né? Então vamos recapitular. Se ele tem um substantivo, esse substantivo estando no singular, e eu estou falando sobre um emprego, eu tenho que usar um artigo indefinido, uma, a, an. O A, quando a próxima palavra tem som de consoante, seu primeiro som é uma consoante, e N, quando seu primeiro som for uma vogal. Quando a gente coloca isso no plural, não tem A, não tem N, e a gente vai ter que mexer no plural. A regra é, coloca S. Se terminar em S, SH, CH, X, O, Z, a gente tem que acrescentar ES. Se terminar em Y, antes do Y tem uma vogal, acrescenta S. Antes do Y tem uma consoante, tira o Y e ES. E também temos os plurais irregulares, que não tem jeito, a gente tem que memorizar. Ok? Bastante coisa, né? Mas não assusta não, aluninho. Assiste esse vídeo umas 10 vezes se for preciso, mas tenta escrever essas regrinhas para que elas fiquem mais visíveis para você, beleza? Próximo. Vou apagar o John and Mary, your teachers. O próximo aqui
seria o lugar, place. E para falar de lugar, a gente vai ter que introduzir uma outra classe de palavra, que é a preposição. O que é preposição? Em, no, na, de, são preposições que a gente tem. In, at. Por exemplo, nessa frase, in this sentence, Mary is at home. Perceba que para falar do lugar, eu usei uma preposição. Isso daqui, ó. Mary está em casa. Mary is at home. Isso é uma preposição. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 3 preposições, na verdade 4. Tentar falar sobre 4 preposições que geram bastante confusão na vida dos alunos. E não sei porquê, porque é bem simples. Então, aprende logo de primeira para você não cometer esses erros, tá bom? Primeira preposição. Deixa eu desenhar isso daqui. Isso aqui é uma piramidezinha. É a preposição que a gente viu, que é at. Depois a gente tem a preposição on. E a gente tem a preposição in, disso daqui. E fora dessa pirâmide, eu quero trabalhar a preposição from. A preposição from é a mais fácil. Quando eu estou falando da origem de alguma coisa, eu tenho que usar from. Por exemplo, eu sou do Brasil. Estou dizendo que a minha origem é do Brasil, então eu digo from Brazil. I am from Brazil. Vou até colocar aqui. I am from Brazil. Eu quero dizer das 2 às 4 da tarde. From, a origem, 2 horas. To 4 p.m. Das 2 às 4. From to 4. De, para. Estou dizendo da Maria, da Mary para o John. From, pensa que a Mary mandou uma carta. From Mary to John. Sempre falando da origem, né? E aí eu vou ter que usar from. De, como origem, from, memoriza isso. Beleza, mas enfim, o from não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é essa pirâmide maravilhosa aqui. E presta atenção, aluninho, segura bem na minha mão e olha nos meus olhos. O que eu estou dizendo aqui é uma generalidade. Existem trilhões e trilhões de exceções para essas regras aqui. Pensa comigo que eu estou te falando que essa é uma aula básica para quem nunca viu inglês na vida ou está começando agora, tá? E tenha em mente que tem muita exceção, mas isso vai dar uma clareada na cabeça de vocês em qual preposição que vocês usam. Quando eu estou me referindo, obviamente, a lugares, esses lugares, eles podem ser lugares gerais ou lugares específicos. Por exemplo, eu digo, eu moro no Brasil. Você vai conseguir me achar? Então,